Hoje vou explicar um filme de terror dramático chamado The B4DS33D. Spoilers à frente. Atenção! E cuidado! No início do filme, vemos uma rapariga de 9 anos chamada Emma Goldsman a ver um gato a afogar-se numa fonte através da janela do seu quarto. Ela fecha as persianas e continua com a sua rotina matinal, sem mostrar qualquer remorso para com o gato que se afogava. Emma vive com o seu pai viúvo, chamado Davi Goldsman. É uma excelente aluna e uma criança bem educada. No entanto, parece não ter emoções humanas. Nesse dia, ao pequeno almoço, Emma fala-lhe da sua ambição de ganhar um prêmio de cidadania na escola. Enquanto os dois conversam, entra a tia de Emma, Angela. Informa Davi de uma nova ama que encontrou para Emma. Acontece que a ama anterior de Emma sofreu um infeliz acidente. Enquanto conversam, Emma chama a atenção para o gato morto na fonte. Davi traz o gato para fora, mas Emma parece não se emocionar com a sua morte. Nesse dia, na escola, uma vespa assusta as crianças enquanto estudam. Os alunos retiram-se com medo. Emma pega corajosamente num copo e captura a vespa para deixar voar pela janela. Entretanto, Davi entrevista uma ama chamada Chloe. Ele gosta do seu portfólio de trabalho e contrata. Chloe parece estar interessada em Davi. De volta à escola, a colega de turma de Emma, Katy, está a brincar quando esbarra em Emma, que a ajuda a levantar-se. A professora observa o desenrolar dos acontecimentos. Parece que Emma está a tentar ser compassiva para ganhar o prêmio de cidadania. Nessa noite, Emma pratica o sorriso em frente ao espelho. O dia seguinte é o dia do prêmio. Davi veste a Emma e leva-a à escola. Todos os pais e alunos estão sentados na plateia, quando a professora anuncia que Milo ganhou o prêmio de cidadania. Emma fica muito desiludida. Quando Davi fala com Emma sobre a vitória de Milo, ela diz que foi ela quem mereceu o prêmio, e começa a insultar Milo. Ela pede desculpa quando Davi olha para ela com ar de desaprovação. Algum tempo depois, quando ninguém está a ver, Emma leva Milo para lhe mostrar um penhasco ali perto. Quando Milo sugere regressar, Emma caminha em direção a ele e o ecrã fica em branco. Mais tarde, quando os pais de Milo perguntam-lhe se o viu, ela mente e diz que não o vê desde a fogueira. De repente, duas raparigas vêm a correr de algum lado, gritando por socorro. Todos os pais correm para ver Milo caiu do penhasco e afogou-se no mar. O pai carrega o seu corpo desfeito e tenta fazer-lhe reanimação, mas o Milo está morto. Na manhã seguinte, ao pequeno almoço, Davi pergunta a Emma como se sente, mas ela ignora completamente o facto de o seu amigo ter morrido no dia anterior. Mais tarde, a nova babysitter, Chloe, chega à casa. Nessa noite, Davi não está em casa. Emma encontra Chloe no quarto de Davi a roubar alguns dos seus medicamentos. Mais tarde, enquanto vê em filmes, Emma confrontar sobre os medicamentos. Ela promete não contar a Davi se Chloe fizer o que ela quer. Emma ordena-lhe que lhe vá buscar um gelado. Chloe chama a cabra a rapariga, mas faz o que ela diz. No dia seguinte, é o funeral de Milo. Após a cerimônia, todos choram, exceto Emma. Davi fala com os pais de Milo e descobre que a medalha desapareceu. Eles presumem que ela se afundou no oceano. Nessa altura, Emma começa a chorar também. É como se estivesse a fingir estar triste à frente dos pais de Milo. Quando regressam à casa, Davi está preocupado com o comportamento de Emma. Quando ele dobra a roupa suja de Emma nesse dia, vemos que a medalha de Milo está escondida debaixo do colchão de Emma. Davi vê as fotografias do dia do prêmio e encontra várias fotografias de Emma ao olhar para Milo. Ele suspeita que a sua morte tem algo a ver com Emma. Mais tarde nesse dia, a professora de Emma, Sarah, Ellis, e um agente da polícia visitam Davi para falar sobre a morte de Milo. A Sarah, Ellis afirma que alguém viu Emma com Milo no penhasco antes da sua morte. Emma ouve a conversa da porta. Ela finge cair em cima de um vaso e magoar-se para impedir os adultos de falarem. Ao ver que Emma está magoada, a senhora, Ellis e o polícia vão-se embora. Enquanto trata da ferida de Emma, Davi pergunta-lhe se ela esteve com Milo no penhasco. Mas Emma nega. Quando ele revela que a senhora Ellis disse que ela estava, Emma fica agitada e grita que a senhora Ellis a odeia. No dia seguinte, Chloe vai até a casa de apoio onde Davi está a trabalhar. Pergunta-lhe se pode fumar lá, mas Davi nega, dizendo que o local tem demasiados líquidos inflamáveis. Logo a seguir,
Chloe leva Emma para a rua para brincar com a sua trotinete. Enquanto estão a brincar, as duas veem o carro da senhora Alice em frente à casa de Milo. Ela está a falar com a mãe de ela e está a falar com a mãe de Milo. Chloe diz que estão a construir um caso contra Emma. Ela sabe que a Emma fez alguma coisa ao Milo. No entanto, a menina Ed, como se não soubesse do que Chloe está a falar. Quando regressam à casa, continuam a conversa. Chloe diz a Emma que, se descobrem o que aconteceu a Milo, vão sentar Emma numa cadeira elétrica. Isto assusta a Emma, mas ela continua a não admitir ter feito nada. Mais tarde nesse dia, Chloe está à procura de Emma pela casa, quando reparamos que o ninho de vespas que estava no teto da casa de banho desapareceu. Depois, vemos a senhora Alice a afastar-se da casa de Milo. Enquanto conduz, uma vespa distrai-a, o que quase provoca um acidente. Ela continua a conduzir quando a câmera passa para o banco de trás. O ninho de vespas está lá. Emma colocou o ninho no carro para tentar matar o seu professor. De volta à casa, Chloe encontra a medalha de Milo debaixo do colchão de Emma. Pendura num candeeiro na cômoda de Davi para que Emma possa ser apanhada. Davi está na casa de banho quando Emma entra no seu quarto e vê a medalha. Ela tira do candeeiro e esconde-a atrás de si, mas Davi apercebe-se. Ele leva-a de volta para o seu quarto e confronta-a sobre o assunto. Emma mente e inventa uma história sobre Milo dela e a medalha enquanto brincavam. Davi vai dar uma volta de carro para esquecer o assunto. Quando vê um carro acidentado na berma da estrada, também telefona a Angela e pedir para encontrar um terapeuta para Emma. Davi começa a ter pesadelos com Emma e Milo. No dia seguinte, Emma confronta Chloe com o facto de ela ter colocado a medalha lá. Ela fica furiosa. Nessa altura, Davi desce as escadas e pede a Emma para ir com ele. Ele leva à casa de Milo para devolver a medalha à mãe dele. Ela fica confusa, mas agradecida por a ter trazido de volta. De seguida, informa-os sobre a morte da senhora Alice. Ela teve um acidente de carro, por causa das vespas. Davi fica surpreendido. Emma começa a chorar, dizendo que a senhora Alice era a sua professora favorita. No entanto, a caminho de casa, Emma parece ter se esquecido da morte da Sra. Alice fala sobre fazer bolachas com Chloe. Davi fica perturbado com o comportamento de Emma. Mais tarde, enquanto Davi está a trabalhar na casa de banho, repara que o ninho de vespas desapareceu. Ele suspeita da filha pela morte da senhora Alice. No dia seguinte, Emma tem a primeira consulta com a sua terapeuta, a doutora Matt. Ela e Emma têm uma longa conversa. Após a sessão, a médica diz a Davi que Emma é como qualquer outra criança normal. Emma até enganou um psiquiatra. Quando os dois regressam à casa, Davi depara-se com Chloe a apanhar banhos de sol com o seu sutiã desportivo. Pede-lhe que vá ter com Emma. Enquanto Chloe e Emma conversam, ela conta à menina que Davi estava a olhar para ela de forma sedutora. Acrescenta ainda que pode ser a sua madrasta. Furiosa, Emma grita-lhe para se afastar do pai. Nessa noite, Emma pergunta a Davi se ele gosta de Chloe. Davi fica confuso. Ela também revela que Chloe quer ser a sua madrasta, mãe adotiva. No entanto, Davi está atrasado para o encontro, por isso vai-se embora sem lhe dar grandes explicações. Algum tempo depois, Chloe ouve um barulho enquanto está a ver televisão. Vai à procura de Emma, mas não a encontra em lado nenhum. Olha para a casa de fora através da janela e vê uma sombra. Sai para procurar. Quando entra na casa de banho, a porta fecha-se. Tenta abri-la, mas parece estar trancada do lado de fora. Nesse momento, um fogo começa a espalhar-se no chão. Chloe vê Emma a observá-la através da janela. Ela tenta bater-lhe, mas o fogo deixa que ela se entregue, acabando por a matar. Davi chega à casa e encontra os bombeiros e os paramédicos em casa. Em sua casa eles contam-lhe a morte de Chloe. Emma foi levada para a casa de um funcionário. Davi chega finalmente ao pé de Emma e a abraça. Nessa noite, Davi vai ao quarto de Emma. Senta-se à frente dela e pergunta-lhe com carinho se ela magoou Milo. Ele garante-lhe que fará tudo o que puder para ajudar, mas ela tem de lhe contar a verdade. Emma finalmente admite que empurrou Milo do penhasco. Ela inventa uma desculpa, dizendo que ele ia fazer queixa dela por lhe ter tirado a medalha. Depois, casualmente, diz que não voltará a fazê-lo. Davi fica horrorizado. Ele pergunta-lhe então sobre a senhora Levia, a anterior ama de Emma. Ela revela que a empurrou pelas escadas abaixo as escadas, porque a senhora Levia lhe agarrou na mão. Depois afirma que Levia devia ter sido mais cuidadosa,
mais cuidadosa. Emma torna-se progressivamente mais agressiva à medida que fala. Quando questionada sobre o que fez a Chloe, grita com Davi e culpa a Chloe por tentar ser sua madrasta. Davi está ansioso, não consegue acreditar que a sua filha pequena possa cometer um crime tão horrível. Na manhã seguinte, o xerife da cidade telefona a Davi e diz-lhe que quer encontrar-se com Emma. No entanto, Davi inventa uma desculpa para o facto de ela estar doente. Depois, leva-a para sua casa do lago, muito longe. A governanta dá-lhes as boas-vindas. Mais tarde nesse dia, o xerife volta a telefonar a Davi para o informar que o fogo foi ateado deliberadamente por alguém, mas não se sabe quem. Ao ver que a sua filha pode ser apanhada, fica ansioso. Davi tem uma arma com ele em casa. De vez em quando, olha para ela e pensa se a pode utilizar para resolver a situação. No dia seguinte, quando Davi está a dormir, Emma entra no seu quarto e beija-o, fecha todas as janelas e liga todos os fogões a gás. Numa tentativa de matar o pai, Emma vai então para o lago e fica lá. Nessa altura, Davi acorda e sente o cheiro do gás a encher a casa. Abre rapidamente as janelas e desliga os fogões. Vê Emma lá fora, no lago, e percebe que ela o tentou matar. Ele aproxima-se dela e pergunta-lhe por que é que ela fez aquilo. Emma responde-lhe que, se lhe acontecesse alguma coisa, vai viver com a tia, Angela, que até gosta dela. Davi segura-lhe na mão e leva-a calmamente para dentro de casa. Depois, vemos Davi a esmagar os seus medicamentos. Mais tarde, ele traz para Emma uma chávena de chocolate quente. Os dois bebem o chocolate quente juntos e Davi deita para dormir. Quando regressa ao seu quarto, chama Angela e conta-lhe tudo o que se passou com Emma, mas ela não acredita nele. Ele pede desculpa a Angela e diz-lhe vagamente que não tem outras opções. Acontece que Davi adicionou drogas ao chocolate quente de Emma para lhe dar uma overdose, para que ela não matasse mais pessoas. Mas ele não conta isto a Angela. Nessa noite, quando ele está a dormir, Emma entra no seu quarto. Ela segura uma arma na mão dele e aponta para si própria. Ela dispara, mas falha, enviando a bala para a almofada, ao lado de Davi. O barulho acordou e ele pergunta-lhe como é que ela ainda está viva. Emma responde que tinha trocado o seu chocolate quente com o de Davi. Ao ver que ela estava prestes a matá-lo, Davi salta para arrancar a arma da mão dela. Emma pega rapidamente no telemóvel dele e liga para o 112. Depois foge para a casa de banho, enquanto Davi a segue com a intenção de a matar. Emma diz ao operador do 112 que o pai está a tentar matá-la. Davi abre a porta da casa de banho e aponta sua arma a Emma. Nesse momento, a governanta aparece atrás dele com a sua espingarda. Quando Davi está prestes a matar Emma, dá-lhe um tiro. Emma vê o seu pai cair no chão e morrer. Cai no chão e morre. A polícia também chega. Na manhã seguinte, a tia Angela chega ao local do crime. Ela diz a Emma que o pai provavelmente estava doente. O filme termina quando vemos Emma abraçar Angela e sorrir, com um olhar frio e predatório no rosto. Subscreve para veres mais vídeos como este. Ativa as notificações e deixa um like para ajudar o canal. Obrigado por veres.